Eu quero que você seja um agente de boas novas. Fala para esse irmão do seu lado assim, ó, Deus faz além da sua expectativa. Quem crê nisso? Deixa eu ver, faz assim com a mão. Deus faz além da tua expectativa. Você sabia disso? Olha que passagem linda. Eu quero que você que está com a sua Bíblia ou seu celular, abre lá em Mateus, capítulo 14 de Mateus. Mateus capítulo 14. Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos. O Senhor é poderoso, maravilhoso, lindo. Nós somos gratos a Ti pela Tua presença. Espírito Santo, fala conosco, revela a Tua palavra. Nos dá entendimento, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Como nós precisamos de Ti, como nós precisamos entender, meu Deus, as Escrituras, como nós queremos, Pai, ser tocados por Ti nessa noite. Eu creio que cada um que saiu da sua casa, saiu com uma expectativa, meu Deus, muito grande, de ouvir o Senhor falando. Por isso, meu Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que faz além, acima das nossas expectativas. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 14, no versículo 13 em diante, eu quero que você acompanhe comigo. Diz assim: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardezinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: traga para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou aos discípulos, e estes os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Olha para cá, eu quero que você preste muita atenção. A Bíblia diz assim que Jesus ele tinha acabado de receber uma notícia muito triste. João Batista, que era seu parente, seu primo, tinha acabado de ter a sua cabeça decapitada e servido para Herodes num prato. A Bíblia diz assim que os discípulos de João Batista, eles pegaram o corpo, levaram e logo foram informar Jesus. E disseram para Jesus: Jesus, João Batista foi decapitado a pedido da mulher de Herodes. E Jesus ouve aquela notícia, a Bíblia diz. Ele monta no barco e ele vai para o meio do deserto
a fim de ficar sozinho, a Bíblia diz. Já teve algum momento que você já recebeu uma notícia triste, deu alguma coisa errada para você? Qual que é a nossa sensação, ou melhor, qual a nossa vontade? É de se isolar, é ou não é? Quem aqui já teve algum período mal emocionalmente na vida? Levanta a mão. Qual que é a vontade? É de ficar conversando com todo mundo? A vontade é de, ficar sozinho. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco, ele vai para um lugar deserto, e quando ele está navegando, o povo ali da redondeza fica sabendo que Jesus está indo em direção ao deserto, e vai a pé em direção a Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei o que você é capaz de fazer para encontrar Jesus. Mas esse povo, enquanto Jesus ia de barco, eles foram a pé aí ao encontro de Jesus. Você sabe de uma coisa, queridos? Nós precisamos ser inspirados por essas pessoas. Porque o que faz a diferença muitas vezes na nossa vida é a nossa atitude que nós temos para com Jesus. Ei, presta atenção numa coisa. Enquanto Jesus ia de barco, eles iam a pé. E andaram muito para encontrar Jesus aonde Jesus estava. O que nós precisamos despertar no nosso coração é uma motivação, é um desejo tão grande de não medir esforços para estar com Jesus. Porque nós seremos tentados muitas vezes por muitos obstáculos a não estar na presença de Deus. Para pensar. Quanta coisa surge para a gente não estar na igreja. Quanta coisa surge para a gente não orar. Quanta coisa surge para a gente não buscar Deus. Quanta coisa aparece no nosso caminho. Parece que é uma coisa. Quem aqui eu vou para a igreja. Gente, você falou que vem para a igreja, chega parente em casa. Eu vou para a igreja. De repente você não está esperando. Bate no portão. Oi, viemos te ver. Está tudo bem. Você fala, eu vou para a igreja. Mas parece que aí começa a dar dor nas costas, dor de cabeça. Puxa o nervo da perna. É o ciático. É a lombar. Parece que as coisas começam a acontecer tudo assim. Você fala assim, eu vou buscar Jesus. E o negócio começa. É ou não é? É muito interessante isso. Porque quando eu leio essa passagem, me inspira demais. Porque se eu sei que Jesus é o que pode mudar a minha vida, então eu também devo entender que eu não posso medir esforços para estar com Ele. Quando surgir obstáculo no teu caminho, lembra dessa multidão. Fala assim, eu quero ser que nem essa multidão, sedenta. Eu vou passar por cima de obstáculos. Eu vou passar por cima das dificuldades, mas eu quero me encontrar com Jesus. E eu sei que tem gente que está aqui nessa noite, que está com o coração desse jeitinho, queimando para encontrar com Jesus. E eu quero dizer para você, se você é essa pessoa, você vai provar de algo extraordinário na presença de Deus. A Bíblia diz assim, que eles foram, Jesus chega e dá de topo com eles. Você lembra como que Jesus estava? Mal, chateado. Porque Jesus era assim. Quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que ele chorou. Ele tinha sentimento. E ele está ali chegando de barco, encontra uma multidão, e essa multidão está ali aflita, necessitada, precisando. A Bíblia diz assim que Jesus olha
e tem compaixão. Ele olha para os doentes, ele olha para aquele que estava precisando de cura na alma, ele olha para aquele que estava precisando de um toque, ele olha para aquele que estava, aflito, e ele sente compaixão. Eu quero dizer uma coisa por você, meu querido. Jesus, quando olha para a tua vida e vê a tua necessidade, ele sente compaixão de você. Ele não é um Deus que ignora os nossos problemas. Ele não é um Deus que menospreza as fases difíceis que a gente passa, mas Ele é um Deus que está atento para aquilo que nós estamos vivendo. Ele poderia muito bem fazer assim: gente, hoje o atendimento está cancelado, porque eu tenho motivo de sobra para isso. Eu tenho motivo para não atender. Eu não estou legal hoje, estou chateado. Acabaram de cortar a cabeça de João Batista, então eu não vou atender vocês. Volte amanhã. Mas ele teve compaixão. Por quê? Aprende isso. Quando nós somos movidos por um propósito que é maior que a gente, nós aprendemos a passar por cima de qualquer circunstância por causa do nosso propósito. Jesus, um dia ele declarou assim: você sabe por que eu vim na terra? Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o meu propósito. Então não importa se eu estou mal, não importa se eu estou chateado, o importante é cumprir o meu propósito. E você sabe que muitas vezes a gente acaba desistindo, acaba parando, porque nós, de verdade, não estamos focados no nosso propósito. A minha luta, eu posso julgar ela maior que a sua. Você pode julgar a sua maior que a minha. Todos nós que passamos por problemas e dificuldades, temos sim motivos para justificar o porquê eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Porque eu estou passando por problema em casa. Por que eu não vou fazer? Porque eu perdi o meu emprego. Por que eu não vou fazer? Porque eu briguei com a minha esposa. Por que eu não vou fazer? Olha, você não sabe a luta que eu estou enfrentando com meu filho. Por que eu não vou fazer? Porque as portas estão se fechando. Por que eu não vou fazer? Porque as ameaças estão batendo. Nós temos motivos de sobra para não fazer. Só que Jesus, ele entendia uma coisa: eu vim por um propósito, e eu não posso abrir mão do meu propósito por causa do meu sentimento. Os nossos sentimentos, eles são os nossos inimigos. Muitas vezes nós somos movidos pelos nossos sentimentos, e não pelo que cremos. Nós somos movidos pelo que sentimos, não pelo que acreditamos. Se nós somos movidos pelo que sentimos, nós paramos. Se nós formos movidos pelo que sentimos, nós não avançamos. Se nós formos movidos pelos acontecimentos tristes da nossa vida, nós não fazemos. Olha, eu vou ser sincero para você. Quantas vezes as coisas não estavam bem dentro de casa? Em que sentido? Às vezes, faltando alguma coisa. Às vezes, ou porque nós brigamos. Quantas vezes? Mas, nós entendemos uma coisa: que existem as adversidades. Mas essas adversidades, elas não podem ser o suficiente para me tirar do propósito. Jesus, ele entendia isso. Por isso, quando ele olha para a multidão, ele olhou para a multidão e falou assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo por eles. Eu creio que ele olha aqui nessa noite, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele olha para nós nessa noite e olha dentro do seu coração, olha o seu coração aflito, olha a sua vida, olha a sua necessidade e sente compaixão daquilo que você tem enfrentado. Olha que coisa interessante.
versículo 15 ao 17, eu quero ler de novo. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Vou ler o 14 também. Quando Jesus sai do barco e viu a grande multidão, ficou com muita compaixão deles. E curou todos os doentes. Diga comigo, Jesus curou todos. Ele ficou com grande compaixão, que ele começou a atender todos. Tinha um cego, ele curou. Tinha um aleijado, ele curou. Tinha alguém com dor nas costas, ele curou. Tinha um outro aflito de espírito, ele curou. Todos. Diga comigo, todos. Eu creio que todos que estavam ali, esperando que Jesus fizesse algo, recebeu algo de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Se você está aqui com o seu coração aberto para que Ele toque na sua vida, Ele vai te tocar hoje. De tardezinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde. E este lugar é deserto. Mande o povo embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Presta atenção, ó. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traz para mim. Queridos, olha para cá. Ele foi atendendo, e foi ficando tarde. Os discípulos chegam no pé de Jesus, no pé da orelha de Jesus, e dizem: Jesus, está ficando tarde. Nós não temos comida para essa multidão. Manda eles embora, para que eles possam ir aos povoados e comprem comida. E Jesus diz assim: eles não precisam ir embora. Eles não precisam ir. Aqui está uma grande revelação de Deus para a nossa vida. Eu quero que você abra o teu coração para receber isso. Imagina você. Imagina você. Você sai a pé. Se encontra com Jesus. Você precisa de uma cura. Jesus te cura. Você já estaria satisfeito? Quem estaria satisfeito? Imagina uma coisa. Você está com um problema na sua perna. Você não está conseguindo mover a sua perna. De repente você vai naquele deserto, anda, se encontra com Jesus. Jesus vem na sua frente, coloca a mão sobre a sua cabeça e logo a sua perna se torna normal. Você estaria feliz com isso? Quem estaria? Estaria muito feliz. Porque o que eles foram receber, eles receberam. Eles foram para receber o quê? Uma cura. E eles receberam a cura. Porque a Bíblia não diz que Jesus curou todos? Sim ou não? O que a Bíblia diz? Que Jesus curou todos. Então quer dizer, todos que foram procurar algo, encontraram. Certo? E é aqui que eu fico de cara com esse Jesus. Você sabe por quê? Porque os discípulos chegam para Jesus e falam assim: manda eles embora, pode ir agora. Já curou todo mundo está curado. O que eles vieram procurar aqui, o Senhor já deu. Mas Jesus fala assim: eles não precisam ir. Eles podem ficar. O que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. Então, dá aqui para mim. Coloca na minha mão.
Você sabe por que me chama a atenção essa história? Porque nós servimos a um Deus que Ele vai além da nossa expectativa. Ele vai além daquilo que nós imaginamos. Enquanto você sonha de repente algo para que Jesus opere na tua vida, Ele tem poder para fazer além da tua expectativa, além daquilo que você imagina. Você talvez, qual foi a motivação para você voltar à igreja ou para você vir à igreja? Porque você precisava talvez de uma restauração no seu casamento, ou de uma cura na sua emoção. Talvez você precisava de uma restauração de vida. Talvez você está aqui dentro hoje precisando que Deus abra uma porta para você. E se Deus fizesse somente isso por você, você já estaria feliz. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que esse Deus, Ele tem poder para fazer além daquilo que nós temos de expectativa. Ele atende muito mais daquilo que eu preciso. Não porque eu mereço, mas porque Ele é grande. Não porque eu sou merecedor de tudo isso. Não. Mas é para Ele provar o quanto Ele é poderoso na minha vida. Porque quando Ele é glorificado na tua vida, quando Ele se manifesta na tua vida, isso glorifica o nome dEle para as pessoas que estão em volta de você. Saiba de uma coisa, querido. O que você precisa dEle? Então aumente a tua expectativa, porque Ele pode fazer muito mais. Você acha que o que Ele já fez já é o suficiente? Então vou dizer para você, Ele tem muito mais para fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele tem muito mais. Ele vira para os discípulos e fala: coloca na minha mão aquilo que vocês têm. Ele não precisa de muito para multiplicar. Ele só precisa que o pouco que eu tenho seja colocado nas mãos dEle. Ele não precisa de muito. Ele não te pede muito. Ele te pede só aquilo que você tem. Pastor, eu preciso de fé. Então coloque o que você tem. Coloque um pouquinho de fé que você tem na mão dEle. Coloque um pouquinho de esperança que você tem. Se está sem força, coloca o teu restinho de força. Você não está crendo muito? Então, anda na direção dEle e coloca a tua vida na mão dEle. Pastor, eu estou sem força até para andar. Então se arrasta. Chega arrastando nele, mas se coloca diante dEle. Porque o que Ele precisa é apenas que o que você tem seja colocado na mão dEle. Quando nós entendemos isso, sabe, nós estamos no projeto de vida. Falando nisso, até esqueci de distribuir o projeto de vida. Depois, no final, assim que a gente for orar, a gente vai distribuir para quem não pegou ainda. Pega o teu projeto para esse ano de 2022. Ali você vai colocar os teus sonhos, os teus propósitos, os teus planos. Você vai colocar ali. Você fala: Jesus, é isso que eu preciso. Coloca na mão dEle. Coloca na mão de Jesus. Sabe que às vezes a nossa expectativa, a nossa esperança, a gente vive num mundo. Eu estava lendo um trecho de um livro que eu quero começar a ler no mês que vem. Que o autor que fala sobre os segredos do lugar secreto. Ele dizia assim: nós vivemos num mundo onde nós somos muito tentados a viver independente de Deus. Porque a nossa expectativa está num plano de saúde. A nossa expectativa está no empréstimo. A nossa expectativa está no cartão de crédito. A nossa expectativa está no network que nós criamos. A nossa expectativa está na inteligência, no nosso estudo. A nossa expectativa está em coisas. Só que quando nós aprendemos a canalizar primeiramente no Senhor aquilo que temos, esse é o segredo para viver uma vida sobrenatural. Se você quer viver algo sobrenatural, o que é o sobrenatural? É algo fora do normal.
Por exemplo, se você trabalhar normalmente com a sua capacidade, você terá um resultado natural, uma colheita natural. Mas quando você coloca, mesmo que seja o teu pouco, os teus sonhos, os teus projetos na mão do Senhor, o que vai acontecer sobre a tua vida é uma colheita sobrenatural. Sobrenatural é inexplicável, não tem explicação. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando ao seu coração. Mas entenda uma coisa, o que é o natural? Você pegar 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, é capaz de alimentar quantos homens de uma maneira natural? Gente, quando nós fazemos um mutirão aqui na igreja, vamos pintar, vamos fazer tal coisa, eu tenho que calcular 2 pães por homem. Eu falo para a pastora assim, nós estamos em 10, compra uns 25 pão, porque eu sei que tem uns que vai comer até 3. É ou não é? Quem que é bom de boca aí? Olha, não vou nem falar tem uns que é feroz aqui, ó. O André, o menino Bétia. Olha, tá tendo uma competição. O Gustavo também. Tem os meninos aí que é nervoso. Gente, agora, humanamente falando, 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000 homens? Me ajuda aí, alimenta? Se partir no meio, se tenho 5 pães, eu vou partir no meio, eu alimento quantos? 10? Você está entendendo uma coisa? Você, na força do teu braço, você tem uma capacidade. Só que a força do teu braço, o que você tem colocado na mão de Jesus, isso pode provocar um poder multiplicador sobre a tua vida. Você está entendendo isso? Talvez você olhe na sua lógica humana, olha, na minha projeção de crescimento esse ano, eu acho que é possível a gente dobrar o que nós ganhamos. Só que quando você pega o que você tem, coloca na mão de Jesus, enquanto você está pensando em dobrar, Jesus está pensando em multiplicar de uma forma extraordinária aquilo que você tem na sua mão. Nós precisamos aprender isso. Não é o quanto eu tenho, mas é o que eu tenho na mão dele. Não é a minha capacidade, mas é a minha pequena capacidade, a minha disponibilidade na mão dele, é a serviço dele. Isso faz a diferença. Porque não eu, é ele. Não é você, é ele. Bate no teu peito e fala, não vai ser eu. Profetiza isso sobre a tua vida, fala assim, não vai ser a minha capacidade, mas vai ser ele trabalhando na minha vida. Não vai ser você. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Esse ano, tem pessoas que vão provar de colheitas extraordinárias. E você lembrará dessa palavra, você lembrará que aquele pouco que você tinha de esperança, o pouco de força, o pouco que você tinha, hoje você decidiu colocar na mão de Jesus. Fala, Jesus, está na tua mão. Eu coloco na tua mão. E você verá o que ele vai fazer sobre a tua vida. Porque não é nosso, não é a nossa força, mas é a força dele. Quando ele faz, traz na minha mão, ele só faz assim, ó. Senhor, obrigado.
ele tem gratidão, ele agradece. O princípio de multiplicação é ser grato pelo que você tem. Quando você começa a ser grato o que você tem na sua mão, ali começa o poder multiplicador. Se você não consegue ser grato com o que você tem, você jamais terá mais. Se você reclama do que você tem, eu quero dizer para você, você não terá mais sobre a sua vida. Mas se você consegue ser grato pelo que você já tem, entenda uma coisa, Deus vai trazer uma grande multiplicação sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio num Deus que vai além das nossas expectativas. Você crê nisso? Eu quero que você se coloque de pé. É um Deus que faz muito mais. Eu quero que você feche os seus olhos. Você pense no que você tem hoje. O que você colocaria nas mãos de Jesus? Levante suas mãos aos céus. Você está disposto a colocar nas mãos dele hoje a tua vida, o teu restinho de força? Você vai ver que ele vai fazer muito além daquilo que você imagina que ele possa fazer. Abre a tua boca agora, fala com Deus. Ele está virando para você hoje falando assim, o que você tem aí? O que você tem nas suas mãos? O que você tem? Fala para ele o que você tem. Os discípulos viraram e falaram, nós temos 5 pães e 2 peixes. Fala para ele, fala, Senhor, eu tenho um pouquinho de fé só aqui ainda. Senhor, o que eu tenho aqui nas minhas mãos, eu não sei se é suficiente. Mas se o Senhor está me pedindo, eu quero colocar nas tuas mãos a minha vida, o meu coração. Faça isso agora. Responda para Ele. Feche os seus olhos e diga, Senhor, eu coloco nas tuas mãos a minha vida. Eu coloco nas tuas mãos o meu coração. Eu coloco nas tuas mãos aquilo que eu tenho. Ele é um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Ele é um Deus que faz maravilhas, milagres, prodígios. E Ele quer fazer além daquilo que nós precisamos. Ele é um Deus que pode fazer além daquilo que nós necessitamos. Eu não sei o que você precisa, mas Ele diz, o que você tem, coloca nas minhas mãos, porque eu vou fazer além daquilo que você precisa. Oh,